a voz do Mestre Jesus. Em tempos onde filhos não ouvem os pais, em tempos onde os mais novos não ouvem os mais velhos, quanto mais ouvir a voz de Deus. Pastor, Deus fala, é lógico que fala. Deus, me permite essa expressão, está tentando falar comigo e com você todo dia. Deus quer te livrar de situações, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar direcionamentos, Deus quer te mostrar diretrizes para você tomar na tua vida. Você que é jovem, você não sabe o que você quer fazer, estudar, se formar. Deus tem algo para você, Deus quer falar com você. O problema é nós querermos ouvir. Que na maioria das vezes nós não queremos ouvir Deus. Ou, como a Bíblia diz, nesse tempo que nós vivemos, as pessoas querem ouvir aquilo que agrada. Por isso que existem determinadas igrejas que estão lotadas, porque essas igrejas geralmente falam o que as pessoas querem ouvir. E a Bíblia, através da palavra de Deus, fala o que nós precisamos ouvir, e não o que nós queremos ouvir. Que é óbvio que eu gostaria, como antigamente tinha, os mais velhos devem lembrar aqui, uma caixinha assim que o pessoal denominava caixinha de promessa. Então a pessoa que idealizou isso, ela tinha vários pedaços de papelzinho assim, bem cortados, bem impressos, com versículos bíblicos, que você tirava um por dia, como se fosse uma caixinha da sorte, né? Tinha gente que gostava, tinha gente que criticava, e vinha sempre, ou na maioria das vezes, vinha uma palavra assim: o Senhor vai te abençoar hoje, livro tal, versículo tal. Quando se tirava um texto, que eram poucos, mas quando você tinha o azar de tirar um texto assim, tipo, você precisa se corrigir, você precisa parar de pecar, aí a pessoa fala: não, isso não é para mim, é para você esse aqui, eu vou pegar esse outro aqui, né? A gente quer ouvir o que agrada, é óbvio, todo mundo gosta de ouvir o que agrada. A maioria das pessoas não gosta de ouvir o que precisa, é por isso que filhos não ouvem os pais. É por isso que os mais novos não ouvem os mais velhos, porque os mais novos, se ouvissem os mais velhos, não passariam nos mesmos caminhos que os mais velhos já passaram. Eu já falei aqui várias vezes, se eu tivesse ouvido a voz do meu pai, se eu tivesse recebido, como eu recebi os conselhos, mas recebido assim, entrado dentro do meu coração e praticado, muita coisa na minha vida eu não passaria, não enfrentaria situações difíceis, terríveis que eu passei, porque eu não ouvi meu pai. Ele passou por aquele caminho, ele deu aquela cabeçada, e não era para eu viver isso, não era para mim. Quantos mais velhos já tentam dar conselhos para os mais novos, e os mais novos não ouvem? Como eu disse há pouco, quanto mais Deus. As pessoas hoje não querem ouvir Deus, elas querem receber a bênção de Deus, o favor de Deus, mas ouvir Deus a maioria não quer, porque a Bíblia diz que antigamente Deus falava através dos profetas e de alguns sacerdotes, homens de Deus. Só para registro, eu queria ler com você um texto na palavra de Deus, você que trouxe a Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 3. No passado, Samuel ouviu a voz do Senhor chamá-lo e ele obedeceu, ele ouviu, ele atendeu, na verdade. Livro de 1 Samuel, se você ler o capítulo 1, você vai ver a mãe de Samuel não podia ter filhos, e por conta de não poder ter filhos, ela vivia uma vida triste. Todos os anos, o seu marido ia com a outra mulher e os filhos dela, e ela para o local de cultos de adoração,
E ela sempre se entristecia porque ela via outra mulher do seu marido com filhos e ela não. Aí um dia ela vai aos pés do sacerdote da época, sacerdote Eli, e fala com ele, fala, olha, ela começa a orar, e a oração dela, aquela oração que ela fazia, ele ouviu e falou assim, mulher, você está bêbada? Você falou, não, meu senhor, eu estou tentando aqui expressar o que está no meu coração. Eu quero ter filhos, e eu não tenho, Deus precisa me abençoar. E ela fez um voto, ela disse, no dia que o filho, se eu tiver, se ele nascer, eu vou amamentar, desmamou, eu vou trazer aqui, ele vai servir ao Senhor. E é duro para uma mulher que não pode ter filhos, de repente tem um filho e tem que abrir mão desse filho. E foi o que aconteceu. A mãe de Samuel, quando ela engravidou depois dessa situação, no outro ano ela volta e apresenta Samuel, e Samuel, depois de apresentado, depois de crescido um pouco, ela leva e entrega para o sacerdote Eli, para que ele servisse lá. E a história aqui no capítulo 2, se você ler, a história no capítulo 2 mostra que Eli, que era o sacerdote da época, ele também tinha filhos, e os filhos de Eli, eles não eram muito crentes. Aliás, eles faziam coisas que eram contra a palavra do Senhor na época. Sacrifícios errados, faziam alguns conchavos, acordos, coisas erradas. E Eli sabia disso, certa vez ele deu uma dura nos filhos, mas não resolvia muito, porque ele meio que deixava, e isso desagradou a Deus. E quando desagradou a Deus, Deus pensou o seguinte, eu vou colocar outro. E o único que Deus achou naquela época, que ouvia ele, porque Eli já não estava ouvindo mais Deus, era Samuel. Veja que interessante, livro de 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Versículo 2, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Versículo 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4, então o Senhor chamou Samuel. Aí Samuel respondeu, estou aqui. Versículo 5, e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Versículo 6, de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Versículo 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Versículo 8, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, versículo 9, e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Versículo 11, o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Versículo 12, nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Versículo 13, por quê? Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Versículo 14, por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Versículo 15, Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a Eli. Versículo 16, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel.
17, Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Versículo 18, então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Versículo 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Versículo 21, o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Só até aí. Ou seja, no tempo de Samuel, profetas, sacerdotes eram os mediadores entre os homens e Deus. Deus usava especificamente homens. Claro que houve também algumas mulheres. Se você abrir o livro de Juízes e ler o livro de Juízes, você vai encontrar uma mulher chamada Débora, que foi usada por Deus para falar com o povo. Deus sempre se manifestava assim. Por quê? Preste atenção no que eu vou te falar. Isso entenda, uma revelação de Deus. Por que ele usava pessoas? Porque a maioria das pessoas não tinha ouvidos espirituais para ouvir Deus. Naquela época as pessoas tinham um temor, um medo muito grande de Deus. E por conta disso, elas preferiam ouvir o que o homem de Deus falava. Só que aconteceu o seguinte, interessante isso. O homem que falava, ele começou, alguns deles, seja um rei, seja um sacerdote, ou seja profetas da época, ou de algumas épocas, eles começaram a se corromper. Então eles falavam algumas coisas que o povo gostaria de ouvir. Tanto que se você pegar textos da palavra de Deus, dos profetas, até os profetas chamados menores, você vai encontrar lá esses profetas menores e também os maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, exortando o povo e dizendo o seguinte: escuta, tomem cuidado. Por quê? Porque existem homens no meio de vocês que estão falando que é tempo de paz, que é tempo de você curtir a vida, que é tempo de você fazer isso, aquilo, e é mentira. Agora é tempo de você buscar a Deus, de você ter o Senhor como Deus da tua vida. Só que o povo, você sabe que eu falo sempre aqui, povo é povo, eles, por isso que muitas vezes foram presos, muitas vezes deixaram de ser abençoados. Quando consultaram Isaías, dizendo: Isaías, a mão de Deus não está mais estendida para nos abençoar? Ele falou: lógico que não. Deus continua com a mão estendida. Então por que a gente não está sendo abençoado? Porque vocês saíram debaixo da potente mão de Deus. Por isso que lá no Novo Testamento o texto diz: submeta-se debaixo da potente mão de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas primeiro você tem que se submeter. Então, quando Deus falava através de Samuel, é interessante que se você ler a história de Samuel, Samuel foi um grande profeta. Mas depois que ele se casou, teve os seus filhos, também lá na frente, tem algumas histórias que se você ler, de um ou outro filho de Samuel, que também meio que pisou na bola. Não seguiu muito o exemplo do pai. Todavia, Samuel, como ele foi apresentado pela mãe, ele foi dedicado ao Senhor desde criança. E quando ele teve uma certa idade, jovenzinho, ela levou ele para o templo e falou assim: ó, ele vai servir o Senhor, a gente vai sustentar, mas ele vai ficar aqui servindo. E Samuel, ele começou a ter um relacionamento com Deus de uma forma tão profunda, que quando ele conhece Deus, na sua essência, que Deus o chama, ele pensou que fosse o sacerdote Eli, na verdade foi Deus. E quando Deus falou com ele, Deus disse: olha, eu vou fazer isso na vida de Eli, dos seus filhos, mas você vai ser o profeta, você vai ser aquele que vai falar.
E se você pegar as palavras escritas, onde se relata no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, há alguns que falam de reis, por exemplo, como Saul, Davi, que Samuel era o profeta da época, que estão em Crônicas, Reis. Samuel foi um homem muito usado por Deus para falar com o povo, para falar com o rei. Ele foi o profeta que chegou em Saul e disse assim: Saul, Deus te rejeitou. Como assim? Deus te rejeitou. Por quê? Porque você não obedeceu. E Deus, Ele não está preocupado com sacrifício. Deus quer obediência. E aí ele falou: mas como assim? Ele falou para a gente lá, nós matamos todos, a gente só guardou lá uns animais para a gente fazer um grande sacrifício para ele. Pois é, Ele não quer sacrifício desse tipo, Ele quer que você obedeça. Era para você obedecer, e porque você não obedeceu, passou tua vez. Ou seja, Deus usava Samuel para falar, para reis inclusive. E haviam vários reis. Se você ler a história de reis, você vai ver que vários reis bateram de frente com o profeta da época. Por exemplo, Acabe, que foi o rei na época do profeta Elias. Acabe batia de frente com Elias. Por quê? Porque ele tinha uma mulher que ele casou com uma mulher de uma outra tribo, e essa mulher trouxe os costumes da tribo dela, os deuses da tribo dela, para o meio do povo de Deus, e corrompeu o povo. E ela ainda mandava nele, ela ainda dominava a vida dele. E quando Elias veio e batia de frente com ele, porque Elias era a voz de Deus na época, Elias veio e começou a bater de frente com Acabe. Natã foi o profeta que bateu de frente com Davi, falou: você é o cara que pecou, você não devia ter feito o que você fez. Ou seja, naquela época Deus falava muito através de homens, de profetas, de sacerdotes algumas vezes, de homens, por exemplo, como não tinha o título de sacerdote ou de profeta, mas Moisés foi um grande homem que Deus usava a boca dele para falar com o povo. Além outros, tanto Josué e tantos outros. Enfim, o que eu quero te mostrar com isso é que a Bíblia diz que depois de Jesus, Deus não fala mais através de profetas. E entenda essa expressão, você fala assim: poxa, e os profetas que tem hoje? Tem um ou outro que tem sempre uma palavra de Deus para o coração, mas a maioria é profetada, é coisa inventada, é aquele negócio de Deus está te dando uma chave, Deus está te dando um carro, Deus está te dando isso, Deus está me revelando aquilo. Cuidado, cuidado. Porque Jesus disse o seguinte, Jesus deu a dica. Jesus disse o seguinte: antigamente era se falado pelos profetas, até João, que foi um grande profeta na sua época, e até Jesus, porque Jesus foi um grande profeta na sua época. Jesus, ele falava o que Deus queria que as pessoas precisavam ouvir. Jesus falou da misericórdia de Deus, Jesus falou do amor de Deus, Jesus falou a graça, sobre a graça de Deus, Jesus revelou a graça de Deus. E entre tantas coisas que Jesus falou, também ele disse: olha, quando ele foi questionado, agora eu queria ver Deus, faz a gente ver Deus que eu fico sossegado. E Jesus disse o seguinte: quem olha para mim, vê Deus, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus se revelou também, além de um grande profeta, como Deus ali presente. Aliás, quando ele nasceu, o texto da palavra diz que o chamado, a expressão Emanuel, traduzindo para o português, quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus estava ali, e Deus trouxe uma palavra para o povo. Aí Jesus disse, e também as Escrituras no Novo Testamento comprovam que a partir de Jesus, Deus começou a falar através da sua palavra. Aí você fala assim: poxa pastor, que bom. Tem um texto para ajudar você a pensar sobre isso, com a ajuda dos irmãos ali. João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja,
Jesus disse o seguinte: você me ama? Sim. Então, se você me ama, os meus mandamentos estão em você. E se os meus mandamentos estão em você, o Pai ama você. Ou seja, era necessário que a gente tivesse conhecimento. Preste atenção, meu irmão, isso é importante para você. Foi bom que você veio aqui hoje. É importante você e eu lermos a Bíblia. Por quê? Porque como na época de Eli, como na época de outros profetas que se corromperam, hoje existem vários pregadores da palavra que também se corromperam. Como assim se corromperam, pastor? Pegam a palavra e deturpam ela, pinçam frases, textos que lhe convém, para falar sobre dinheiro, para falar sobre prosperidade, para falar sobre riqueza. Hoje pessoas se corromperam. Poxa, como assim? Mas e a palavra? A palavra está aqui, a palavra escrita de Deus está aqui. Ela foi feita para quê? Para eu carregar debaixo do braço e abrir no quinto, no domingo? Não. A palavra foi feita, foi preparada, foi impressa e hoje está até em aplicativos no celular para que eu leia. E por que que eu tenho que ler a palavra? Para que eu também não caia nessa cilada. Que Jesus disse: se você ouvir a palavra, se você ouvir a verdade vai te libertar. Mas infelizmente hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que ele faz, que lhe convém. Se você olhar para a vida de Eli, por que que Deus deixou de abençoar Eli? Porque ele estava vivendo em pecado. Por que que muita gente hoje no século 21 que está dentro da igreja deixa de ser abençoado? Porque ele vive no pecado. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça, guarda isso no teu coração. Não é porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado, todos os teus pecados foram perdoados, exatamente foram perdoados, mas daí em diante, o que você tem que fazer? Você tem que viver uma nova vida. Você tem que fugir do pecado. Você tem que se submeter debaixo da potente mão do Senhor. Você tem que aprender a palavra, você tem que guardar no teu coração. Aí Deus fala através da sua palavra. Quando você lê a palavra, ela entra na sua mente e confronta você. De que forma que ela confronta? Você está errado. Pisei na bola, né? Poxa, aquele dinheiro que surgiu lá na empresa, não era para eu pegar e eu acabei. Não, eu vou devolver. Aquela situação que eu estava vivendo lá, que o cara queria me dar um chapéu e eu acabei falando um monte, não era para você ter falado. Por quê? Porque agora você nasceu de novo, você tem Cristo dentro da tua vida. Amém, irmãos? Quando nós entendermos isso, eu tenho certeza que Deus sempre vai se manifestar e falar conosco. Como Ele está falando hoje, através de mim, mas principalmente através da sua palavra. Por isso que a Bíblia, a própria Bíblia se explica. A Bíblia diz o seguinte: Deus falou. A palavra que sai, a palavra que é dita, ela nunca volta vazia. Pode ter um auditório de 10 mil pessoas, 9.999 pessoas não estavam nem aí para a palavra. Uma pessoa que seja naquele auditório vai ouvir a palavra que é pregada, vai entrar no coração, vai mudar a vida e vai trazer algo de novo. Por isso que é importante na hora do culto a gente estar ligado na palavra. Que hoje em dia, por que as pessoas elas andam assim? Por que as pessoas elas não são tão abençoadas? Elas não são tão fortes espiritualmente? Por que as pessoas hoje não lêem Bíblia? Por que as pessoas não oram muito? Por quê? Porque quando está no culto, o corpo está aqui, a mente está longe. Já aconteceu aqui na nossa igreja, algo que eu já falei várias vezes. De um pastor está pregando e ele fala, e comigo também já aconteceu isso aqui no passado, está pregando e fala, irmão, toma cuidado, que senão você vai parar no inferno. Aí a pessoa fala, aleluia. Aí acorda, não, desculpa, porque não está ligado, está aqui, mas a mente está longe. A mente está pensando em problema, a mente está pensando nas dificuldades, a mente está pensando, o que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou pagar a conta amanhã, como é que vai ser o amanhã, e nós deveríamos estar aqui curtindo agora, aqui, porque Deus está aqui falando conosco.
Deus quer que você saia daqui com uma palavra no teu coração, para você dormir bem, para você acordar bem, para você ter uma sexta-feira maravilhosa amanhã. Mas por que na maioria das vezes não acontece isso? Porque as pessoas vão na igreja por ir. E o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você se humilhar diante do Senhor, se você ouvir a voz dEle, ela vai entrar no teu coração e vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família, vai mudar a história da tua rua, da tua cidade, do teu estado, do teu país. A palavra de Deus tem esse poder. O problema é se nós queremos ouvir a palavra e praticar a palavra. Aconteceu um outro fato no Novo Testamento agora, eu queria ler com você, Lucas capítulo 5, vamos ler juntos lá. Deus é bom. Posso continuar aqui, irmãos? Mais uns 15 minutos, tudo bem para vocês? É que já são 9h30, eu olhei ali e falei, nossa, Jesus. Posso, beleza? Vamos lá. Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1, se tiver alguém sem Bíblia e se puder repartir a leitura, faça isso. A Bíblia diz que certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3, entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ele ensinava ao povo. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos os outros pescadores ele disse, lancem as redes para a pesca. Versículo 5, Simão, ele responde, ele diz, mestre, a gente se esforçou a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Aí Jesus disse a Simão, chamado Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Só até aí. De seguir Jesus eu já falei aqui há pouco. Quero me ater nessa pesca. E presta atenção no que eu estou te falando, porque às vezes tem gente que vem na igreja e do jeito que ele entra, ele sai. Aí ele acha o seguinte, pô, aquele irmão que pregou lá, palavra que ele falou, meu. Ou então ele pensa assim, pô, o pastor hoje falou um negócio que, pô, caramba, viu, meu, não precisava ouvir isso. Do jeito que ele entra, ele sai. Aí ele vai desanimando. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Só que as pessoas não ouvem, porque no meio de uma pregação, que seja de 1 hora, de meia hora, de 20 minutos, uma palavra pode mudar a história da vida da pessoa. E é por isso que tem que estar ligado. É por isso que eu não me conformo quando eu estou pregando, e quando outros pregadores estão aqui, que o cara está falando e de repente a pessoa levanta, no meio da palavra, vou tomar água. Eu acho que eu estou com vontade de fazer xixi, vou no banheiro. Aí encontra lá fora, tudo bem, beleza? E aí, quanto que está o jogo? Está perdendo? Time desgraçado, filho meu. Puxa vida, vou no banheiro. Aí volta, vou entrar. E agora? Empatou? Ufa.
vou lá para dentro feliz. Nesse meio tempo, Deus já se manifestou. Jesus já disse assim: lança a rede do outro lado que você vai pegar um monte de peixe. Mas a pessoa não ouviu. Quem ouviu, pegou um monte de peixe. Por quê? Porque ele estava ligado. A gente passa aqui 1h30, e 1h30, Deus, na pessoa de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, Ele deixa de fazer o que Ele tiver que fazer, Ele fica aqui como Ele está aqui agora, trazendo uma palavra para mim e para você, para a gente viver algo diferente. Deus quer dar estratégia, Deus quer falar no teu coração. É por isso que tem pregadores que a gente convida, que traz uma palavra às vezes diferente, algo de novo. A gente tenta, ou a gente busca estudar, para trazer aqui subsídios, para levar as pessoas a entender um texto que seja. E a maioria das pessoas às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Hoje em dia o que mais tem no Brasil e no mundo são os tais coachings, que são aqueles caras treinadores que querem treinar as pessoas para que elas vençam na vida. E tem gente que paga caro, dependendo do tipo ou do nome do coaching, se for um coaching conhecido, e coaching nada mais é, traduzindo em português, treinador. Se o coaching for um cara, né, conhecido, quanto custa para entrar lá, para ouvir 1h30, 2 horas, o cara falando coisas que está escrito na Bíblia? Custa 300 pau, vou pagar, porque aquele cara é fera, aquele cara é... Mas tem um irmãozinho simples na igreja, que não é tão fera assim, mas ele ora e lê a palavra, e quando ele sobe para pregar, Deus usa a boca dele e fala para as pessoas assim: eu estou com vocês todo dia, eu mudo a história da vida de você, eu abro uma porta onde não tem porta, eu posso curar a tua vida, eu posso fazer você trabalhar de segunda a sexta, para você passar o final de semana feliz me servindo e com a tua família. Mas a pessoa não ouve isso. Ela, infelizmente, ela ouve assim, quando o pastor está pregando, fala: meu irmão, Deus vai te dar prosperidade. Prosperidade? Opa, recebo, aleluia, glória. Fica ligado nisso. Falou prosperidade, dinheiro, plim. E na verdade a gente tinha que estar ligado. Uma palavra que sai aqui desse altar pode mudar a história da tua vida, da minha vida. O que eu admiro em Pedro é que Pedro, ele estava cansado. E talvez você diga assim: pastor, eu estou cansado de ouvir palavra e não mudou nada na minha vida. Talvez porque você nunca colocou em prática a palavra que você ouviu. Porque Pedro, ele ouviu essa palavra e ele podia falar para Jesus assim: Jesus, pesquei a noite toda. Desculpa, o senhor é filho de carpinteiro. Eu vivo da pesca, eu sou pescador. E esse negócio de pesca é fantástico, porque tem uns caras que manjam. Eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu, meu irmão, o pastor Gilberto e acho que o Eliaque da rádio, faz anos isso, tinha um irmão na igreja do pastor Gilberto que tinha lá uma casa na praia, acho que em Mongaguá. E aí a gente, num dia de semana que estava assim, sossegado, final da tarde, tipo umas 3h30, vamos para lá, vamos. E fomos lá para casa do irmão. Chegamos lá umas 5 horas, e aí tomamos um café e tal, batemos um papo. E o filho dele, que era aquele cara, discípulo do Rubinho, o tal do Rubinho de pesca, aquele cara que manja de pesca aqui no Brasil. O cara era discípulo dele, bom, para você ter uma ideia, ele me deu uma isca com neon. Eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, vamos pescar? Aí ele falou: olha, seguinte, a gente pode até pescar, vamos lá na plataforma e tal, mas hoje não vamos pegar nada. Como assim? Não, porque hoje a lua, ela está fechando assim, e aí ela vai afetar a maré e não vai dar peixe. Eu dei risada, né? Pô, como é que o cara olha assim e fala: não, hoje não vai dar peixe? Batata, não deu peixe. Para não dizer que não pegou nada, meu irmão pegou uma enguia, uma cobra ainda, depois de muito custo. Pedro,
O cara manjava. Ele falou, ele podia ter falado para Jesus: Jesus, o senhor é filho de carpinteiro. Eu sou pescador. Eu passei a noite toda tentando pegar e não peguei um peixe. Inclusive eu estou cansado. Eu estou cansado. E ele podia ter falado assim: desculpa, mas eu vou embora para minha casa dormir. Ao contrário disso, ele falou: eu pesquei a noite toda, não peguei nada, estou cansado, mas como foi o Senhor que falou, eu vou. E quando ele obedeceu aquela palavra, a única palavra, ele jogou a rede. E quando puxou, meu irmão, explica para mim. Você passa a noite toda, não pega um, com rede. Não estou falando com varinha, estou falando com rede. Quem já viu pesca com rede sabe que o cara joga uma rede enorme e pega. O cara não pega nada a noite toda. Aí de repente de manhã ele está ali puxando a rede, enxugando para guardar. Ele joga e puxa e vem um monte de peixe. Da onde que surgiu aquele peixe, irmão? Sei lá. Eu só sei que eu tenho um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei de onde veio os peixes, mas os peixes vieram. Por quê? Porque Pedro simplesmente disse: baseado na tua palavra, eu vou pescar. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus ainda fala. Deus está falando a vida de cada um de nós aqui hoje. Às vezes você está dormindo de madrugada. Não sei se isso já aconteceu com você. Você acorda de madrugada, 2, 3 horas da manhã. 1h30, 2 horas, 2h30, 3. De repente você acorda. Aí você fica assim, aquele sono. Senhor, por que eu acordei essa hora? Oh, desgraça, viu, meu? Tem que dormir, porque eu tenho que trabalhar. Eu já fiz isso várias vezes. Até o dia que eu li esse texto, que Deus falava com Samuel pequeno, e Deus falando comigo grande, eu cabeçudo, eu queria dormir. Mas o dia que isso veio no meu coração, umas 15 para as 3 da manhã, cansado, eu levantei, fui ao banheiro, voltei e me ajoelhei uma vez, na outra vez sentei, na outra vez mesmo deitado, eu falei: fala, Senhor, teu servo ouve. E veio no coração assim: ora por fulano, ora por Beltrano, ora por tal pessoa. Lembra que falaram com você hoje para você orar? Lembro, e eu não orei. É verdade. Aí não vem nada assim, ora por nada, vem assim: eu estou com você. Aí eu começo a falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado, porque se não fosse o Senhor, não daria para suportar toda a pressão, toda a luta. Mas eu te louvo que mesmo aqui deitado, o Senhor se lembra de mim, o Senhor fala comigo. Isso já aconteceu comigo. Eu falei com uns amigos pastores semana passada que a gente almoçou juntos, e um deles disse assim: pô, pai, acontece com você, você vai pregar e não tem nada. Sabe quando não vem nada para você pregar? Não vem nada. Você fala assim: meu Deus, o que eu vou pregar domingo? Isso já aconteceu comigo pelo menos umas 2 vezes. E chegou no sábado e eu falei: Senhor, tem misericórdia, Deus, me dá um tema. O que eu vou falar? E nada, e nada, e nada. Teve uns meses atrás aí, umas 10 horas da noite, eu peguei e fui pro computador, veio um tema assim, 45 do segundo tempo, porque até as 2 da manhã, preparei, busquei, orei, fui dormir, acordei domingo, e foi uma das melhores mensagens que eu já preguei na minha vida aqui nessa igreja. Por quê? Porque Deus continua falando. Deus quer ver você bem. Deus quer ver você dormir bem. Deus quer ver você próspero. Deus quer ver você capaz. Deus fez eu e você assim. O problema é que a gente não ouve.
Eu quero encerrar aqui, citando alguns textos da palavra de Deus, porque Pedro, com toda a sua ranhura, braveza, ignorância, ele ouviu Jesus falar com ele. A pergunta que eu te faço é: você tem ouvido Jesus falar com você? Você tem ouvido Jesus falar com você? Falar o quê, pastor? Escuta, convida fulano para vir na igreja. Escuta, não faz isso que você está pensando em fazer não, que isso aí você vai se estrepar depois. Toma cuidado com o que você está falando. Escuta, esse negócio não é bom não, eu vou te preparar algo melhor. Mina, não é esse cara não, esse cara vai te dar um chapéu. Eu tenho algo melhor para você, espera. Ô Mino, não é essa mina aí não, que hoje em dia a gente vive assim, esse negócio, né? Eu vou lá fora porque na igreja não tem. As minas falam assim, só tem canhão na igreja. Os minos falam, também só tem canhão na igreja. Mas às vezes a beleza não está por fora, a beleza está dentro. E Deus tem gente preparada. Vou falar aqui o linguajar popular. Deus tem uma tampa para cada panela. Basta a gente aprender a ouvir. Na maioria das vezes Deus quer livrar a gente. Porque teve gente que falou assim, não, eu vou casar, vou fazer, tá, meu pai falou, mas não quero saber, meu pai não sabe de nada, eu é que sei. Depois fica a vida inteira chorando, arrependido, sofrendo, por quê? Porque deixou de ouvir. Põe uma coisa no teu coração, meu irmão, a Bíblia diz isso. Deus, Ele tem o melhor, sempre tem o melhor, para aqueles que o amam, para aqueles que o ouvem. Amém? Vamos ficar em pé juntos? O problema é que a gente não ouve. Jesus disse, João capítulo 10, não sei se dá para colocar o texto lá, por favor, meu irmão. João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em João capítulo 5, versículo 24 e versículo 25, Jesus disse: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Posso usar esse texto nos dois sentidos: gente que já morreu e ouve a voz do Senhor, porque quando Jesus ressuscitou aconteceu isso, se você ler no texto da palavra. Quando Jesus ressuscitou, algumas pessoas também despertaram. Mas também aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: tem gente que está morto espiritualmente, mas quando ouve a voz do Senhor, vive, recebe vida, porque a palavra de Deus traz vida. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu quero te mostrar hoje, te encorajar hoje a você sair daqui e deixar Deus tornar o teu ouvido mais sensível. A gente precisa ser mais sensível. A gente ouve muita porcaria durante o dia, música que não é cristã, jornalismo. Eu ouço a rádio Band News, geralmente de manhã quando eu venho de casa para cá, e ultimamente tem certos locutores que eu não estou ouvindo, porque o cara só quer criticar o governo, criticar o presidente, criticar. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero. Se ele está fazendo coisa boa, não quero saber. Aí eu boto uma música evangélica, um hino, e começo a glorificar o nome do Senhor, e começo a dizer: Senhor, abençoa o Brasil, tem misericórdia dessa nação, porque depende de mim e de você. Nós é que fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Amém? Então que Deus torne o teu ouvido sensível para você ouvir a voz dEle. A gente já estudou esse ano aqui para você falar o que ninguém fala, para você fazer o que ninguém está fazendo.
para você ouvir o que ninguém está ouvindo. Que a melhor coisa do mundo é ouvir a voz do Mestre Jesus. Amém?